Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Burke Nocaute, o seu jornal conservador que nocauteia as fake news, o politicamente correto e pessoas acima do peso. Não é mesmo, Pedro? É isso aí. Pedro, muito boa noite. Boa noite, galera. Como é que você tá? Como está, Diego? Estou muito bem. Pra quem não conhece, esse é Pedro Henrique, nosso editor-chefe, que é responsável por comentar as principais notícias do dia. E é isso que a gente já vai começar a fazer. Confira agora os destaques de hoje. Universidade anuncia vestibulares exclusivos para transgêneres. Como seria essa prova? E a chanchada continua. Após ajudar a aprovar a Previdência, Tabata Amaral é convidada por Frota para integrar PSL. General Carluxo diz que Olavo de Carvalho ganha pouco como militar e Heleno está traumatizado. Ou alguma coisa parecida. Essas e outras parafernalhas você só acompanha aqui no Burke Nocaute. Vem, dengosa! Bom, como vocês puderam ver, muita coisa aconteceu de ontem para hoje e nós já vamos levar a informação para você, mas antes você vai lá aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal, já dá like na transmissão e também ativar o sininho para receber todas as notificações assim que a gente entrar no ar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da noite. Bom, muita coisa aconteceu, como a gente bem disse aqui. Ontem, a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno. Queria saber, Pedro, o que isso, de fato, na prática aí, significa para a população brasileira. E aconteceu um fato inusitado, né? Porque a Tabata, que votou aí a favor da reforma da Previdência, já foi convidada por Alexandre Frota para participar aí do partido, integrar o partido PSL, o Partido Social Liberal. Ele escreveu, o PSL está de braços abertos para você, Tabata, em sua conta oficial no Twitter. Eu tenho várias piadas passando na minha cabeça nesse momento. Eu também, eu não gostaria. Não pode falar. Exato, né? eu não gostaria de ouvir do Frota que ele tá de braços abertos pra mim, que é um pouco intimidador. Exato. Tá me vendo a foto dele vestido de noivo. Assim, né? Enfim, vamos ao que interessa, vamos falar de Previdência aprovada no primeiro turno, Pedro. Bom, a Previdência foi aprovada com louvores, né? Foi aprovada com 376 votos. É muito mais daquilo que o governo imaginava, é mais do que eu imaginava. Ontem mesmo eu falei aqui pra vocês que eu imaginava menos de 330 votos. Mas esperava um pouco mais daquilo que o Estadão esperava, que era 314. Mas nunca eu imaginei que chegaria ao montante de 370. Isso se explica pelas algumas traições brancas que houve dentro dos partidos. É né? isso que a gente ia falar agora também. Parece que não foi a Tabata, né? Existiram outras Tabatas, né, Pedro? Sim, no PSB, por exemplo, que não é o partido da Tabata, PDT. O PSB houve... tiveram quase 12 pessoas, se não me engano, 11 pessoas que de fato saíram a favor da reforma da Previdência. E isso é totalmente novo no sentido do esquerdismo brasileiro, porque esses partidos de esquerda mais tradicionais como PDT e PSB são partidos muito coesos. Raramente eles mudam, se colocam frontalmente contrários ao partido num assunto tão caro para os próprios partidos, como é o caso da reforma da Previdência. Então você vê que nesse caso específico a reforma da Previdência tem um peso enorme. Sim. E essas 11 pessoas no PSB e as 8 pessoas no PDT afrontaram o partido. E ontem eu disse que não fazia mais que sua obrigação, mas hoje eu cederei um pouquinho e parabenizarei a eles. Porque de fato são partidos que já estão, por exemplo, PDT está ameaçando processar a Tabata Amaral e todos os outros que votaram contra. Então assim, é o bolchevismo de sempre da esquerda, né? Ao todo foram 34 Tabatas, digamos assim, 34 deputados que contrariaram os seus partidos ao votarem a favor da reforma da Previdência. Foi a favor e contra, 34 no geral, né? Foi 34 no geral, porque também nessa conta da verdade, Folha, pessoas que estão em partidos que são favoráveis à Previdência votaram contra. Mas foram minorias. Então assim, se você vê, por exemplo, no PSL, se eu não me engano, foi 3... No PROS teve 1. Não então, me surpreendo que tenham pessoas no PSL que tenham votado contra a reforma. Isso aí, né? Do PL. O PL, que é o Partido Liberal, se não me engano, esse é o nome. O Tiririca votou contra a reforma da Previdência.
Tiririca do Partido Liberal? Vai entender, né? Meu Deus. Talvez seja só uma piada. Meu Deus, as nomenclaturas dos partidos brasileiros são terríveis. Não fazem o menor sentido. Posso estar falando qualquer merda aqui, né? Mas também, o tanto de partido tem nesse país pra decorar nome. O próprio PSL pra mim não faz muito sentido. Partido Social Liberal. Pois é. Mas vamos aos números. A reforma da Previdência, então, vai economizar 987,5 bilhões de reais, quase 1 trilhão, né? Um pouco abaixo de 1 trilhão, mas ainda é louvável. Algumas dos destaques que estão sendo votados hoje, né? Provavelmente ainda esteja votando nesse momento, pode cortar para 30 bilhões esse montante. Mas é aquilo que o governo espera. O governo aceita até 30 bilhões de cortes, porque ele acredita que não tem quórum suficiente para barrar todas as emendas que vão procurar garantir algum direito aqui e acolá para setores. Algumas dessas emendas a gente tem que ficar esperto com elas, porque, por exemplo, a emenda do cálculo do benefício, que vai esticar o cálculo integral do benefício, ou seja, você que aposenta com um tempo mínimo, recebeu o valor integral da aposentadoria, o teto da aposentadoria, né? Isso é uma emenda sendo tentada pelo PT, e isso acabaria com a reforma, praticamente, cairia praticamente quase metade do valor esperado no cálculo dessa situação pelo governo. Há também as questões de pensões integrais, onde há o caso de pessoas que recebem pensões por vários motivos, pensões de viúvo ou outro tipo. Hoje a lei aprovada do texto base é que essa pessoa vai receber 60% do valor que está definido sobre o salário daquela pensão. E a cada pessoa que é dependente dela, há um acréscimo de 10% desse valor. E o PT ele quer retirar toda essa cláusula e dar 100% aposentadoria integral da pensão, que também cairia com a reforma. São dois destaques boicotes que eu dou. Aí, né? Há muitas outras emendas, mas esses são as emendas mais perigosas, que se aprovada praticamente a reforma vai ser jogada no lixo. Então, ficar esperto, talvez já esteja até votada essa questão nesse momento, mas ficar esperto é porque o PT e a oposição vai tentar aprovar essas emendas de tudo quanto é forma, que é uma maneira de destruir o próprio projeto, né, da Previdência. Mais alguma coisa a acrescentar, Pedro? Bom, eu quero destacar também a opinião do Kenneth Raposa, que é um colunista da revista Forbes, que talvez seja a revista mais bem conceituada de economia no mundo, que ele fez um texto hoje em tradução direta, seria mais ou menos o Brasil está de volta. Baby. Ele mandou um baby. O Brasil está de volta, que seria mais ou menos ele dizendo que o Brasil realmente, de novo, agora com a reforma da Previdência, entrou novamente no cenário econômico mundial. Os investidores estão olhando para cá. Ele faz até uma comparação do Brasil com a Wall Street, que eu achei até exagerado. O título traduzido literalmente, se eu não me engano, era "Para a Wall Street, o Brasil está de volta, baby". Exato. Bebê. Como se ele estivesse trazendo, como se o Brasil estivesse equiparado à Wall Street nesse momento. Não equiparado em questões de número, mas estivessem de novo na Wall Street. Isso ou seja, muito bacana. Em resumo, o Brasil está de novo diante dos olhos dos investidores, né? Que isso é sensacional. E é um colunista da Forbes que tem um peso muito grande. E nas suas próprias palavras ele fala o seguinte: comparado ao resto do mundo emergente, o Brasil de Bolsonaro é um ponto brilhante. Porque eu quero destacar essa frase por dois motivos. Primeiro, que ele faz uma comparação do Brasil com a Ásia. A Ásia hoje é o local do livre mercado de países emergentes. Os países da Ásia estão realmente apostando no livre mercado para trazer investidores. E o Brasil se equipara a esse mercado emergente da Ásia, o que é sensacional. A gente está simplesmente falando de Singapura, Hong Kong e outros mercados mais. E os investidores estão olhando para o Brasil tanto com os mesmos olhos que a Ásia. E aqui dizer que um colunista, ele fala do Brasil de Bolsonaro. De Bolsonaro. Eu ia chegar a esse ponto. Esse não era o governo que não tinha articulação política? Exato. Pedro? Ele elogia o governo, fala que o governo, em 4 meses, ele já conseguiu dar um boom na economia brasileira, como não se via antes.
ao ponto de trazer o Brasil de novo para a jogada econômica do mundo, né? O mundo está de novo olhando economicamente para o Brasil. E o Brasil de Bolsonaro, ele faz um contraponto, um contraste sensacional hoje. Porque hoje, praticamente, todas as matérias, mas principalmente da Folha de São Paulo e da Veja, dizia que a reforma é do Maia. Então você percebe como um olhar curado de fora do país, que não tem tanto essa pandemia, esse apego ideológico. Esse apego ideológico assim, tipicamente brasileiro hoje, eles conseguem olhar como um olhar um pouco mais clareza. Mais técnico também. E eles dizem que a reforma é do Bolsonaro, do qual eu até discordo. Eu acredito que é a reforma do Brasil. Porque sem a pressão popular que houve no dia 29, nas outras reformas, não haveria esse quórum, e ao ponto de até a oposição estar cantando glória, dizendo que não haveria sequer reforma. Então a reforma só aconteceu pelo apelo popular. Hoje a reforma está aqui diante de nós com uma possibilidade real de aprovação e de aceitação popular, somente porque os brasileiros saíram na rua e pressionaram os parlamentares, ao ponto de todo mundo errar o quórum, todo mundo errou. Em vez de 330, que era o quórum mais estimado, até mesmo pelo próprio governo, ele errou. Foram 379, quase 380 votos a favor da reforma. Isso é pressão popular. Quando a água bate no bumbum dos deputados e eles percebem que o povo está querendo alguma coisa, ele cede, ele vota. Perfeito. Então, parabéns para o governo, parabéns para o presidente Jair Bolsonaro, para a sua equipe técnica, parabéns Paulo Guedes, parabéns todos os veículos e por que se posicionaram. Parabéns Maia também. Parabéns Maia também, exato, com asteriscos, mas parabéns. Com asteriscos, mas também fez parte desse trâmite. Parabéns também a todos os veículos de imprensa que se posicionaram a favor da reforma, Jovem né? Pan, a Jovem Pan, a Gazeta do Povo, nós aqui do Burke Instituto, o pessoal do Instituto Liberal, enfim, todos que ajudaram essa reforma a acontecer, mas principalmente a você que foi às ruas lutar pelo seu Brasil, lutar pela nossa economia, não é mesmo? Lutar pela bandeira verde e amarela. Parabéns você, cidadão comum que foi às ruas e fez a diferença. Pedro, vamos falar então agora sobre uma coisa um pouco tanto quanto desagradável e de uma linha um pouco mais ideológica. Isso porque uma universidade federal aqui do Brasil lançou um vestibular específico para transgêneros e intersexuais. Intersexuais eu acho que é interclasse de pessoas trans, entendeu? Tipo, vai ter um vôlei trans. A Universidade da Integração da Lusofonia Agro-Brasileira, a Unilab, com um campus na Bahia e no Ceará, lançou um edital nesta terça-feira de um vestibular específico para candidatos transgêneros e intersexuais. A instituição, que é federal e tem um orçamento de 139 milhões para esse ano, dos quais 13,5 milhões foram contingenciados, né, por aquela ação do governo, ofertará 120 vagas em 15 cursos presenciais somente para essas pessoas. As aulas começam no mês de setembro. Para comprovar ser travesti, transexual, não binário e intersexual, categorias que foram explicadas no edital, os candidatos precisam apresentar uma autodeclaração de identidade confirmada por alguma instituição LGBT indicada pela universidade. Pedro, que absurdo. Então tem cota agora pra... Basicamente, eles criaram uma cota para pessoas transexuais e intersexuais. Eu brinquei que é interclasse de intersexual, mas obviamente não é isso. Não é nem cota. Se fosse cota, tava sensacional. Porque, não tava, mas diante do cenário que tá se pintando, tava sensacional. O que tá se criando é um processo seletivo exclusivo, onde só vai ter pessoas que se identificarem dessa maneira. É o racismo inverso, né? Racismo não, a homofobia inversa. Homofobia inversa, né? Ou seja, você fecha um quórum de transexuais, um quórum de localizado de um grupo social e só oferta cursos para eles. E qual que é o benefício disso? Nenhum. É só para eles. É só para que transexuais ocupem aquele espaço que é dado pela universidade. Não tem benefício social nenhum. Lembrando que é isso mesmo. A gente está falando de uma reforma de um espaço público. Esse é o pior de tudo, né? É uma universidade pública com dinheiro público. A gente está falando de dinheiro público que deveria ser democrático para todos. Todos, inclusive,
transexuais, heterossexuais. Independente de todos. raça, religião, Quando crença. você pega um órgão e se torna exclusivo, um órgão público que se torna exclusivo de um determinado grupo, você está fazendo novamente aquilo que você buscava atacar. Porque não é esse o discurso deles? Com cotas, né? Que há mais possibilidade de entrar caso você seja branco, hétero, sei lá o quê. Agora você especifica um grupo e só aquele grupo pode fazer. É o tal do racismo inverso, né? Do preconceito inverso. Sim. Você faz o preconceito contrário com uma maneira de espólio àquilo que você sofre. É simplesmente surreal. É piada. Eu costumo falar que os matemáticos do século passado, eles estudavam lógica antes de estudar qualquer coisa. E na cabeça do matemático era simplesmente impossível pensar alguma coisa sem que coubesse dentro da lógica. Esses matemáticos nos nossos tempos teriam um AVC por dia, porque é ilógico, não tem um porquê de existir. E eu espero do fundo do meu coração que o governo federal intervenha nisso, porque é do seu quórum, é da sua demanda que eles façam isso. Não tem motivação nenhuma para você fechar um espaço público para um grupo determinado, um grupo social determinado e abrir para outro por sexualidade. Então, assim, não existe isso. Isso é antidemocrático, é antilógico, é tudo. Bacana, fica o comentário do Pedro aqui e a denúncia da reportagem, muito bem feita, aliás, vamos dar os créditos, né? Pelo pessoal da Gazeta do Povo, um jornal aí que tá bem alinhado com as nossas pautas ideológicas, digamos assim. E falando em jornais, vamos falar agora de General Heleno, porque ele foi um destaque mais uma vez das manchetes, ele que vinha com declarações muito bem posicionadas, vinha dando aquela mitada de todo dia. General Heleno, né, foi a um evento responder perguntas sobre o episódio do piloto da FAB, que foi preso com cocaína no avião, e perguntado lá por Davi Miranda, aquela pessoa bem querida por nós da direita, General Heleno disse que ele acha uma vergonha um militar da sua patente ganhar um salário líquido de R$19 mil. E perguntado também aí sobre as críticas de Carlos Bolsonaro e um possível processo de fritura à sua pessoa, o General Heleno disse que Carlos é uma pessoa que está muito traumatizada ainda com o episódio da facada em seu pai, ainda na campanha presidencial lá em Juiz de Fora. Pois quanto às declarações do General Heleno, há um certo temor dentro do militarismo de que o General Heleno seja a bola da vez dos ataques de Carlos e daqueles que seguem ele. Eu já expressei minha opinião aqui várias vezes, não vou ficar batendo nessa tecla de novo porque é perca de tempo. Pra mim, o Carlos Bolsonaro não ajuda o pai dele fazendo isso e pelo contrário, ele cria um clima de tensão dentro do governo que não ajuda. Mas eu gostaria de fazer um adendo que no caso de Bebiano, no caso do general Santos Cruz, ele estava acertado. Então, eu ia te fazer uma pergunta, né? Porque o professor Olavo, ele fala muito sobre a questão do positivismo, dos militares, com razão, né? Isso já comprovadamente que o Olavo tem razão, perdoe-me o trocadilho. Mas eu ia perguntar se você acha que justifica essa análise do positivismo em cima da pessoa do General Heleno. Porque foi perguntado até alguma coisa sobre o Olavo pro Heleno, e ele falou que se vê o Olavo na rua, ele não sabe quem é. E também não tem pecado nenhum nisso, né? Ninguém precisa ficar conhecendo o Olavo. Mas assim, como no caso do General Santos Cruz, você não precisava nem, antes mesmo do Carlos Bolsonaro começar a atacá-lo, já havia algumas bolas fora do Santos Cruz que denunciava que ele não era um cara muito afeito ao pensamento do Bolsonaro. Eu lembro que ele chegou a proteger os Correios, né, dizendo que não via por que privatizá-lo. Defendeu, em certos momentos, deu algumas opiniões aqui a colar também diferenciada do espectro do pensamento do governo. No caso de Bebiano, o Bebiano depois se mostrou um cara não tão alinhado ao Bolsonaro, mas eu não sei até que ponto traidor. Mas já que saiu,
tudo bem, não fez falta. Não fez falta. Não é o tipo de cara que você fala assim, nossa, olha... Que perda pro governo. Que perda pro governo, perdeu um braço. Não Tanto que ele era responsável por alguns departamentos de comunicação dentro do governo e sempre foi alvo de críticas da imprensa, inclusive da gente aqui, então... Não fez muita falta mesmo, de fato. Agora, o general Heleno, ele é o verdadeiro tipo de patriota. E eu não tô defendendo aqui militarismo nenhum, pelo contrário. Eu escrevi alguns textos já criticando o militarismo brasileiro, que é um militarismo retrógrado, estatista, positivista no seu sentido mais amplo, mas um militarismo retrógrado, de pensamento que não cabe mais no nosso século. Mas no caso do general Heleno, você percebe que ele tem um amor verdadeiro pelo presidente, de proteção mesmo. Sim. Você percebe que quando Merkel criticou o Bolsonaro, ele foi o primeiro a defender o Bolsonaro de bate-pronto. Antes da mídia mesmo sequer emitir qualquer opinião, o general já tinha feito um pronunciamento protegendo o Bolsonaro e protegendo o próprio Brasil. É um cara que ele é extremamente preocupado com as pautas do governo. Quando ele é chamado, por exemplo, pelo Globo News para dar entrevista, sempre é uma entrevista sensacional. É muito boa, tanto que a entrevista dele e do Paulo Guedes da Globo News, até hoje, e muitas vezes eu revejo, porque ele traz uma sensatez nas suas respostas muito boa. Então não é... Sim. Ele não é da laia do Santos Cruz, é isso que eu quero dizer. Pelo menos não demonstra ser. Então eu acredito que os ataques infundados a esse momento atacam o governo... Só atrapalha, né? Até porque o Bolsonaro vê o general Heleno como um dos seus braços principais. Não é à toa que colocou ele em um dos cargos mais caros do governo. Exato, e é por isso que eu não tô entendendo, eu confesso, você não ir fazendo vestindo como é que fala? As sandálias da humildade, lembra do Pânico? Sim. Porque eu não tô entendendo mais nada, até porque a gente fez essa chamada confusa né, nos destaques, porque não dá pra entender mais nada. Porque realmente não entendo. Eu não consigo ver como é que poderia ser culpa do general, por exemplo, o caso do militar com droga dentro do negócio, porque um ataque, ao que parece até o momento, isolado, onde o cara assumiu, tomou o pacote dele lá com ele e levou nas suas malas pessoais. Não foi um caso até o momento revelado da instituição da segurança do governo ter mancomunado-se com o rapaz. Então os ataques do general Heleno nesse momento, para mim, parecem totalmente infundados. É claro que poderemos queimar nossa língua e daqui a pouco a gente voltar a estar se retratando. A princípio. Mas a princípio não parece se justificar. E general Heleno fez até um meia-culpa, né? Disse que isso não pode acontecer, que é uma falha de segurança. Bem observado também que ele falou que isso acontece há algum bom tempo já, mas que vai começar a procurar corrigir isso. Eu acho uma postura muito interessante aí do nosso general Heleno. Também que ele assumiu esse cargo há pouquíssimo tempo. Exato, não dá pra tomar tudo, né, da casa. Não dá pra cobrar tudo dele. Exato. Então vamos agora falar de eleição na ONU. E olha, a gente já falou de Alexandre de Frota, a gente já falou de... vestibular para transexual, e agora a gente vai falar de novo sobre pautas LGBTs. Esse programa tá meio gay. Exato. Vamos lá. País omite LGBTs, direitos reprodutivos e combate à tortura, né? Esse país é o Brasil. Parte da candidatura brasileira para um dos 47 assentos no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A carta de compromissos do governo Jair Bolsonaro, submetida à comunidade internacional em 27 de junho, foi apresentada hoje ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Alinhado às pautas de direitos humanos de Bolsonaro, o texto, obtido na íntegra pelo portal UOL, reflete mudança de discurso em relação aos governos anteriores. O documento traz 21 compromissos, mas omite temas como gênero, combate à tortura, direitos reprodutivos das mulheres. Pedro, eu acho que essa matéria, você aí, jornalista do UOL que escreveu isso aí, essa matéria, pra mim, pelo menos, merece aquele carimbo de eu votei no Bolsonaro pra isso mesmo. Pois é, o Bolsonaro, ele simplesmente fez aquilo que anunciou e foi fiel à cartilha daquilo que ele mostrou que seria. Qual é o susto? Qual é Não estou surpreso. Pensa bem, um eleitor do Bolsonaro lendo essa matéria e ele fala assim, tá... Beleza. Foi pra isso que eu votei nele. Exato, o que eu esperava? Que o Bolsonaro falasse assim, virei gay. Agora... Virei gaysista. Virei gaysista. Agora todas as minhas pautas serão a favor da ideologia de gênero, igualitarismo puro e simples de sexos e tudo mais. E digo mais,
Eu mesmo farei as cartilhas e distribuirei nas escolas em prol da ideologia. Você esperava uma coisa contrária? Não. Então isso aí, parabéns ao Bolsonaro que teve culhão, porque... Sabia que ia ter matérias desse tipo atacando o novo posicionamento também, eu costumo falar que o Brasil, diante da ONU, até o Bolsonaro chegar, era aqueles bonequinhos de carro que ficavam com a cabeça assim, sabe? Só concordando. Parece que agora temos um presidente com saco roxo, né? Seria o Brasil antes tchutchuca e agora é tigrão? Exato. É o Brasil hoje empoderado, no seu sentido mais real da palavra, com poder para dizer, ONU, não vai ser desse jeito que você quer não, filhote. Você quer enfiar suas ideologias no Estado? Vai em outro. Vai no nosso vizinho. Muito legal. Então, parabéns ao Bolsonaro, parabéns à equipe do Bolsonaro de Relações Exteriores. Acertou mais uma. Muito bacana. E agora, para encerrar, uma nota um tanto quanto triste, né? Porque mais uma barragem se rompeu aqui no Brasil, uma barragem em Pedro Alexandre, na Bahia. O caso ocorreu no povoado de Coati, na manhã dessa quinta-feira. A água já começou a chegar em Coronel João de Sá na tarde dessa quinta e há alguns riscos de estragos. Mais uma barragem, mais um caso provavelmente de incompetência e isso começa a se repetir com uma certa frequência, Pedro. Pois é frequente, é recorrente e você percebe que não há, pelo menos até agora, medidas eficientes para parar isso, né? Já a gente está indo para a terceira e vai ter a quarta, vai ter a quinta e vai continuar tendo até quando, né? Então medidas reais de segurança têm que ser tomadas. Vai esperar matar mais centenas de pessoas? Vai esperar novamente a Vale receber multa? Novamente, o que está se esperando? Então, que o governo federal também agora assuma também essas situações e coloque ordem na casa. Não se há alguma coisa que tá claro nessa situação, é que as empresas mineradoras não têm capacidade de gerir estão sendo negligentes também, a segurança tanto das suas barragens quanto da população que vive em volta. Então, novamente esperamos uma conduta séria da justiça, prisões, multas. E o nosso pesar também. E o nosso pesar diante dessa situação. Diante dessa situação para as pessoas que sofrem por falta de fiscalização, por conta da incompetência, por conta da negligência dessas empresas e também do Estado que deveria aí fiscalizar, né, já que se propõe a fazer tantas coisas, seja minimamente eficiente, né, senhor Estado. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui, a gente volta amanhã às 10 horas em ponto para comentar as principais notícias do dia. Eu sou o Diego Rosa, ao meu lado Pedro Henrique, o nosso comentarista político. Galera, fiquem com Deus, e caso vocês não acreditem em Deus, não importa, ele não precisa da sua crença. Tchau, até amanhã. Grande dia. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.